Excelência tem muito mais a ver com aquilo que você é do que aquilo que você faz. Às vezes a pessoa pode fazer com excelência, mas ela não é uma pessoa excelente. As áreas da vida dela, vocês estão entendendo? Então não é só fazer com excelência. A Bíblia diz que Daniel não era só excelente no sentido de fazer com excelência. Ele era excelente na sua estrutura, no seu ser, no seu interior. E é isso que Deus quer fazer com você. Eu não quero simplesmente ter um dom especial. Não é só isso. Eu não quero só ter um dom. Eu quero que esse dom cresça a cada dia. E eu quero me esforçar para isso. Amém? O ser é muito mais importante do que o ter, do que o fazer. Eu não quero simplesmente fazer, eu quero ser. E quando eu quero ser, fala de caráter. Excelência fala de caráter. Se você estuda a vida de Daniel, não vou ter tempo aqui. Você vê que a marca na vida de Daniel é um homem de caráter, um homem de palavra, um homem que não duvidou nenhum momento do que Deus podia fazer. Ele tinha prioridades e ele tinha sua vida pautada naquilo que ele cria. E ele não se desviava porque veio uma notícia ruim, porque o rei jogou seus amigos na fornalha. Ele não vivia à mercê das circunstâncias, porque o espírito dele era o espírito de excelência. Posso ouvir um amém? Então a excelência está muito mais ligada à força de caráter do que simplesmente um dom, um talento ou uma habilidade desenvolvida. Seja um líder excelente. Seja um líder excelente, não somente um líder que faz coisas excelentes. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter o espírito de excelência em mim. Amém, queridos? O espírito de excelência. Para quê? Para que a glória de Deus possa aparecer. A glória de Deus só aparece em nossas vidas, querido, quando a excelência dEle é demonstrada. E é interessante porque nada daquilo, nenhum dom, nenhuma capacitação vem de nós. Vem de Deus. Paulo fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. Para que é barro? Para que a excelência do poder de Deus apareça. Apareça. Deus quer aparecer através da sua vida. E para isso precisa haver caráter. As pessoas vão olhar para você e ver que você é um líder de caráter, um líder de palavra. E nesses dias nós vamos estar desafiando a você a viver na excelência. Eu tenho aqui alguns exemplos. Nós temos exemplo de pessoas na Bíblia, rapidamente, que escolheram a excelência. Primeiro que eu tenho aqui, Abel, Abraão, José, Davi, Eliseu, Daniel e muitos outros. E temos alguns que escolheram viver na média. Mediocridade, queridos, é viver na média. Quem viveu na média, bispa? Na mediocridade, Caim, Esaú, os irmãos de José, o rei Saul, o rei Joás, você vai entender por que eu coloquei ele, e outros. Agora, rapidamente, por que as pessoas escolhem a mediocridade e não a excelência? Então, a primeira coisa é que falta entendimento. Eu não tenho entendimento, isso você vai receber hoje aqui, amém? Por que não tem entendimento? Porque não são desafiados a dar o seu melhor. Pais que não desafiam seus filhos, pais que têm pena dos seus filhos, mãe,
Não entre no meio quando seu marido estiver corrigindo seu filho. A gente fica toda dodói, né? É assim, mulher quer proteger. Não faça isso. Por quê? Porque Deus está formando seu filho através daquela experiência. Você tem que estar sempre desafiando os seus filhos. Então nós não temos entendimento de que Deus quer isso para nós. Que Deus quer que a gente saia da zona da mediocridade, da zona de conforto e vá para outro lugar. Vai para a zona de excelência. Você pode dizer amém? Segundo motivo, falta disciplina. As pessoas não vivem excelência porque têm vontade, mas não têm disciplina. O exemplo também, Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias dos reis. Eu estava pensando, será que Daniel não tinha vontade? Claro que tinha. Quando ele via aquele banquete, às vezes a gente acha, ele abriu mão porque ele era vegetariano. Não. Ele não queria se contaminar com aquilo que era oferecido aos deuses. Mas ele via, com certeza ele sofria. Mas Daniel decidiu pela excelência. E quem vive a excelência, vive em disciplina. Quero ouvir um amém? Terceiro ponto, falta perseverança. Então as pessoas, eu sempre uso essa expressão nos treinamentos, eles são bons de iniciativa e são péssimos de acabativa. Não existe essa palavra, inventei. Eles são ótimos de iniciativa e péssimos de acabativa. Não acaba o que começa. Você quer ser excelente neste ano? Termine tudo que você começou em 2015. Pode dar uma salva de palmas. Quarto ponto, falta atitude. Essas pessoas vivem na inércia. Então eles não são treinados para desafio. E a preguiça toma conta da pessoa. Tem um ocorrido em 2 Reis, eu não vou ter tempo de ler. 2 Reis 2, do versículo 7 ao 14, eu vou contar isso para vocês, a história. Aqui fala de Eliseu, que a Bíblia diz que ele estava doente da enfermidade em que morreu. E Jeoás, rei de Israel, foi até ele e chorou sobre o seu rosto, dizendo: meu pai, o carro de Israel e seus cavalheiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco. E tomou o arco e flechas, e tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão no arco. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os assírios, porque ferirás os assírios em Afeque até os consumir. E eu quero dizer, Deus liberou para a sua vida a flecha do livramento. Amém, querida? Este ano, Deus liberou a flecha do livramento na sua vida. A palavra, a flecha é a palavra de Deus liberada. E ele diz mais, e disse mais: toma agora as flechas. Então disse o rei, o profeta ao rei: e fere a terra. A Bíblia diz que Jeoás feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui tem coisa demais. Mas sabe o que Deus me falou? Nós temos muitos líderes
que está como Jeoás. Ele quer a vitória, ele está do lado de Deus, mas faz as coisas pela metade. Quando Jeoás ouviu, quando ele falou que a flecha do livramento soltou, e era a vitória dele contra os sírios, ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito. Então, quando o profeta mandou lançar as flechas no chão, aquilo tinha um significado. Deus estava testando Jeoás. E a Bíblia diz que ele só jogou 3. E sendo que ele podia ter jogado 6, 5, 6 ou 7 vezes. Aí vem a palavra do Senhor que diz: e você só vai ferir a Síria 3 vezes. Querido, ele perdeu a grande oportunidade de mudar a história. Não só dele, mas dos seus filhos e da próxima geração. Sabe por quê? Porque o tanto de flecha que ele jogou no chão, foi o tanto que ele venceu os sírios. Mas Jeoás fez isso por quê? Faltou atitude. Jeoás estava muito mais preocupado com o momento dele, do que com o propósito. Se você estudar a vida de Daniel, você vê que Daniel passa a vida toda com um só propósito: restauração de Israel, restauração de Jerusalém, restauração de Jerusalém. Eu vou pagar o preço que for para alcançar isso, mas eu vou alcançar. Jeoás faltou atitude de pensar no futuro. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus somente para nós, para a nossa família, nós esquecemos das próximas gerações. A nossa terra é muitas vezes criticada por isso, porque o nosso bispo não tem visão para o hoje, ele tem visão ampla. Por isso que Deus tem feito o que tem feito conosco. E eu quero te dizer hoje, queridos, Deus não tem só livramento para você, Deus tem livramento total. Seus inimigos vão ser destruídos totalmente. Mas você precisa ter uma atitude no seu coração. Quero ouvir um amém. O seu compromisso deve ser não com a solução do seu problema, mas com a glória de Deus, com o propósito de Deus. Porque se o seu compromisso for com a glória de Deus, com o propósito de Deus, você está tendo um espírito de excelência. Não viva preocupada com hoje, com você. Preocupe em fazer a vontade de Deus, em servir a missão, amém? A estar envolvido no propósito de todo o seu coração. Não seja como o rei Jeoás. Não seja como aquele homem que resolveu o seu problema e acabou. Não, tem milhares de pessoas esperando por você, a sua pregação. Tem milhares de pessoas esperando a sua música, esperando a sua voz, esperando a sua palavra. Deus não te levantou para que você vivesse uma vida confortável e feliz. Deus te levantou para cumprir um propósito, de viver uma vida com excelência, de sarar a nossa terra ferida, de sarar essa terra. Você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, meu tempo acabou, fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e eu quero te pedir que tu nos dê um espírito de excelência, um espírito profético. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas no ano de 2016, Pai. Nós alcançaremos lugares como nunca alcançamos, Senhor. E nós queremos dizer que nós teremos uma atitude de excelência. Senhor, não nos deixe fazer como Jeoás, como o rei, que aceitou a mediocridade, que aceitou o mediano. Não, nós queremos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa família, para nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, um beijo Brasil, te amo.